Início à nossa aula. Boa noite a todos. Hoje o nosso tema de aula será, nós iremos abordar, hoje será uma aula mais extensa, que nós iremos abordar 3 tópicos extremamente importantes no âmbito do direito de família. O primeiro é adoção. Na aula passada, nós vimos poder familiar e agora nós iremos ver a adoção. O que vem a ser a adoção? A adoção nada mais é, do que dar filhos àquelas pessoas que não puderam gerar filhos biológicos. Então, é estabelecido entre essas pessoas um parentesco civil, onde esse parentesco se assemelha, esse parentesco que é formado a partir do momento em que o juiz decreta, decide, através de sentença, acerca da adoção, ele é considerado ela imita, ela é como se fosse uma família natural. Então, a família adotiva, ela, a partir do momento em que há o trânsito em julgado da sentença do juiz, onde decreta, declara esse vínculo estabelecido de filiação entre o adotante e o adotado, aí nesse caso vira uma família, assemelhando-se em todos os sentidos, em todos os direitos e deveres a uma família biológica, uma família cujo parentesco é o natural. Então, a adoção, ela é um vínculo de parentesco civil que é estabelecido entre o adotante, os adotantes e o adotado, e todos os direitos que são difundidos e inerentes à proteção dos filhos, de uma forma geral, também serão estendidos ao filho adotivo, sendo que a nossa Constituição Federal prevê a igualdade entre os filhos e não há mais distinção entre filhos, filho havidos fora do casamento, filho adulterino, filho adotivo. Então, o filho, a partir do momento em que o juiz decreta que existe um vínculo de parentesco civil entre o adotante e o adotado, ali nasce uma família, uma família que tem essa característica de um parentesco civil. Bom, então, a Constituição Federal, ela protege, no seu artigo 227, essa questão da paternidade, ele vai ter, o filho vai gozar de um título de filho, não há que se falar em diferenciação de filho a partir do momento em que o juiz decreta por sentença, criando ali verdadeiros laços de parentesco entre o adotante e o adotado. Então, é uma medida de caráter até mesmo humanitário, onde concede a possibilidade daquela pessoa que não pode gerar, que não pode gestar um filho, a possibilidade de ser mãe, ser pai, em decorrência da adoção. Mas a adoção, ela é originária, como muitos dos nossos institutos do direito civil, do direito romano, No direito romano, não havia a felicidade de uma família se ela não tivesse o quê? Filhos, prole. Então, iniciou essa possibilidade de adoção no âmbito do direito romano, porque no caso do direito romano, eles queriam, a família romana queria dar continuidade aos cultos, aos antepassados, aos cultos religiosos que eram adotados pela família romana. Então, a adoção no Brasil, ela primeiro passou a ser regulamentada pelo Código Civil de 16, sendo que lá não havia estipulação, havia muitas exigências e, inclusive, não podia, não admitia mulher desquitada pudesse adotar, então, no Brasil, podia também fazer a adoção poderia ser feita através de um instrumento, público, através de uma declaração feita em cartório. Hoje, nós sabemos que isso não é mais possível. Então, o Código Civil de 16, ele traz 2 artigos que se mencionam a respeito da adoção.
e que só ficou incumbido do direito civil de 2002 somente a adoção de pessoas maiores, sendo que o processo de adoção está todo descrito e elencado no Estatuto da Criança e Adolescente. Então, qual que é a finalidade, né, a finalidade precípua da adoção? É dar filhos, né, a quem não pode tê-los de forma biológica, no primeiro. Dar paz aos desamparados, porque, gente, nós sabemos que existem muitas crianças que precisam, né, que estão disponíveis para adoção e que não podem ser adotadas, não podem, né, as pessoas não têm essa procura, existe, inclusive, uma preferência, né, por parte dos adotantes que são por crianças menores, crianças até 2 anos, do sexo feminino, crianças, né, brancas, que não possuem nenhuma doença, né, e isso acaba que vai dificultando, quanto mais seletivo esse adotante for, mais difícil será né, a adoção, e devemos analisar também que outras crianças ficarão, né, nas instituições, né, nos locais disponíveis para adoção e não serão adotadas. Então, é muito complicado essa questão. Isso tem que ser trabalhado muito na sociedade como um todo, né, para que as pessoas mudem esse tipo de preferência, né, porque as pessoas, quando vão adotar, elas buscam como uma extensão, né, dela, uma extensão do casal, e isso muitas vezes não vai ser possível, porque você está adotando uma criança que é geneticamente diferente de você, então acaba que existe muito essa procura, sendo que existem tantas crianças ali que precisam, né, realmente de serem adotadas. A adoção, ela traz, o Estatuto da Criança e Adolescente traz alguns requisitos que devem ser seguidos para que haja a concretização do processo de adoção. Primeiramente, né, quando a pessoa tem a intenção de adotar, ela tem que fazer um cadastro, e é nesse cadastro que ela descreve quais as características que a criança deve ter para que ela possa ser adotada. Então, quanto mais você fizer exigências, o casal ou a pessoa solteira, que nós iremos ver que nada impede que uma pessoa solteira adote, né? Hoje é permitido. Então, nesse caso, primeiro se faz esse cadastro para que haja a inserção dessas pessoas no cadastro de adotantes, né? Que é vinculado à justiça, né? Onde deve-se casar, ou seja, deve encontrar, ou seja, possíveis adotantes com possíveis candidatos à adoção, né? Adotante e adotados, e adotandos, né? E para que haja ali, né? Que haja a procura, né? De uma forma que haja a verdadeira busca pelas preferências que são descritas nesse formulário. É feita uma visita, né, pela equipe multidisciplinar vinculada à juizada da infância e juventude, né, como que eu falei, os menores, ele é regido, né, toda a adoção de crianças e adolescentes menores são pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Então, essa adoção deve ser proposta no juizado da infância e juventude, né, esse pedido de adoção, sendo que, posteriormente a isso, o casal, os pretensos pais, né, ou pai ou mãe, deverão fazer cursos específicos para que possam explicar, né, a assistente social, a equipe multidisciplinar, como processa, né, essa adoção. Primeiro requisito, o adotando, ele deve possuir no máximo 18 anos de idade, exceção, né, feita se ele estiver sob guarda ou tutela dos adotantes. Aos 18 anos, são medidos na data em que for distribuída a ação, ou seja, ele deve ter 18 anos na data da distribuição da ação.
A adoção irá atribuir condição de filho adotado, com os mesmos direitos, né, e deveres, né, e também havendo o quê? Um desligamento com a família biológica, exceto para que, no que tange aos impedimentos para o casamento, impedimentos matrimoniais. O cônjuge, ele pode adotar o filho do outro, né, criando a filiação de forma ampla em relação ao parentesco. Acontece muito de padrastos, né, serem muito mais pais presentes do que os pais biológicos, ou mães, madrastas, da mesma forma. E há a possibilidade de adoção desses filhos, né, que são criados como filhos por esses padrastos e essas madrastas. Em regra, gente, hoje, né, para que haja possibilidade de adoção, é necessário a destituição do poder familiar desse pai ou dessa mãe, né? Então, nesse caso, primeiramente, tem que haver essa obrigatoriedade, né? Ou hoje, né, o que tem sido praticado é o reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva nesses casos. Muitas vezes, o magistrado não quer afastar o pai registral, uma vez que ele estaria até mesmo cerceando um direito futuro da criança, né? Muitas vezes, às vezes a pessoa também, o pai, ainda vivo, ou ele participa de uma forma, né, participa pouco da criação da criança, e o padrasto participa mais, então pode ser que seja a melhor solução ali, né, nesse caso, é o reconhecimento de uma paternidade ou maternidade socioafetiva, que vem sendo realmente acolhida, né, pelos nossos tribunais. O direito concede ao filho, né, o direito sucessório entre adotante e adotado. Por quê? Porque no direito sucessório, os descendentes, né, qual que é a ordem da vocação hereditária? Primeiro vem descendentes, descendentes em concorrência com o cônjuge, ascendentes em concorrência com o cônjuge e colaterais. Então, os adotivos, os filhos adotivos, eles gozam desse direito sucessório e, né, recíproco entre pais e filhos. O adotante tem que possuir 18 anos de idade no mínimo, independente do seu estado civil. Então, gente, o estado civil não é preponderante. Ele pode ter uma união estável, ele pode ser solteiro, né, ele pode ser viúvo, ou viúva, não vai interferir no processo de adoção. É possível também ocorrer a chamada adoção conjunta, ou seja, duas pessoas ao mesmo tempo adotando uma criança, exigindo-se, para tanto, que eles sejam casados no civil ou vivam em união estável, né? Tem essa exigência. É necessário existir uma diferença de idade entre o adotante e o adotado de 16 anos. Então, uma pessoa que deseja adotar, se é 16 anos, ela vai, né, poder adotar uma criança de quantos anos? Né, de 2 anos? Então, é necessário existir essa diferença de idade de 16 anos entre o adotante e o adotado. Os divorciados, os separados, os ex-companheiros também podem adotar de forma conjunta, desde que fiquem estabelecidos a questão da guarda, das visitas. O direito de convivência deve ser preservado, né? E que tenha já ocorrido o estágio de convivência que é previsto por lei, né? Onde o juiz vai determinar o estágio de convivência dentro do processo de adoção. Então, a adoção só será deferida após a manifestação de vontade do adotante, mesmo que ele faleça antes, ou seja, adotante, eu pretenso pai, eu pretenso mãe. Então, por exemplo, se no decorrer do processo de adoção, o adotante falecer, se ele já tiver manifestado a vontade nesse sentido de adotar, né, poderá ser concretizado o processo de adoção, né, poderá ser concretizado. Então, desde que sua manifestação de vontade já tenha sido proferida, né, ou seja, ele vai se tornar o quê? Um herdeiro,
né, o adotado, ele vai se tornar um herdeiro. A ação depende de existir a manifestação de vontade dos pais para sua procedência, sendo dispensado se os pais não forem conhecidos ou estiverem destituídos do poder familiar. Por exemplo, aqui está falando o seguinte, se o pai ou a mãe não desejam ter o filho, ele pode destinar esse filho para adoção? Pode, né? Obviamente, vai ter que ser obedecido o que está dentro desse cadastro, deve obedecer essa fila que existe nesse cadastro, né? Para que ninguém passe na frente de outro, que existe uma ordem cronológica de pedidos de adoção, de procedimentos de adoção, então deve ser respeitado. O adotando somente se manifesta se ele tiver 12 anos de idade. E, nesse caso, toda adoção, né, ela é precedida, antecede a ela esse período, esse estágio de convivência, sendo que esse estágio não existe um prazo fixado em lei, né? O juiz ele vai analisar qual é o melhor prazo para ser estabelecido para que aquelas pessoas, o adotante, né, o adotando, possam se conhecer, possam realmente ter essa afinidade ela deve ser construída, né? Então, é necessário haver esse estágio de convivência. E esse estágio de convivência, para adoção internacional, ele deve ser cumprido obrigatoriamente no Brasil, né? Quando há a possibilidade de adoção internacional, o estágio de convivência, eu ia falar estágio probatório, o estágio de convivência deve ser cumprido aqui, né, no nosso país. E outra coisa, quando a criança é adotada, já vai haver automaticamente o desligamento com a família biológica. Então, ela vai trocar de sobrenome. E é possível também, se a criança for pequena, trocar também o prenome dessa criança, né? Agora, o juiz, ele vai poder dispensar o estágio probatório quando os adotantes exercerem a tutela do menor, os autores exercerem a guarda legal do menor, né? Então, se ele já tiver na posse de filho, estado de filho, né, já estiver com os adotantes, então o juiz pode dispensar esse estágio de convivência. A adoção, gente, ela tem caráter irrevogável, né? Não há que se falar em devolução, né? Quando a criança começa a dar trabalho, quando a criança começar a apresentar, né, todos os enjoos de criança, né, de filho, normalmente, não há que se falar em renunciar a esse direito, em revogar a sentença, em devolver a criança do lar. Não há que se falar nisso. A sentença, toda adoção, ela é o quê? Irrevogável. Não podendo a sentença modificar o prenome do adotando, como já foi falado. Então, na sentença, o prenome também se quiser, vai ser alterado. O casal que está adotando, ou a pessoa que está adotando a criança, ela deve levar em consideração a idade da criança. Porque muitas vezes a criança já tem identificação com o nome, né, com esse prenome. Nós sabemos que o nome faz parte do nosso direito da personalidade, faz parte dos direitos da personalidade previsto no artigo 11 seguintes do Código Civil. Então, no caso, deve-se ponderar essa questão, né? Se a criança já tem familiaridade, já tem afinidade, já tem identidade com o nome dela, então não é de bom alvitre trocar esse prenome, mas o sobrenome, obviamente, vai ser trocado em decorrência de quebrar todo o vínculo com a família biológica, né? E essa criança que foi adotada, mesmo que os pais adotivos não queiram manifestar né, contar para o filho que ele é adotado, quando ele chegar aos 18 anos, né, ele pode ter acesso ao processo de adoção. Então, poderá ser disponibilizado para a criança adotada, posteriormente, esse acesso ao processo de adoção, caso eles tenham, né, vontade de conhecer os pais biológicos e procurar, né, essa busca da verdade biológica
que muita gente realmente leva isso, né, tem isso como uma importância muito grande. Estágio probatório. O estágio de convivência, né, que é como se fosse um teste para ver se realmente aquela família vai se formalizar de forma concreta, tem o objetivo de estimular e fomentar a adaptação do ambiente familiar entre o adotante e o adotado. Então, esse instituto foi estabelecido inicialmente pela Lei 12.010 de 2009 e sofreu alteração com a Lei 13.509 de 2017. O período de convivência entre o adotante e o adotado ele era estabelecido discricionariamente pelo magistrado. No entanto, atualmente estabeleceu-se um período de 90 dias, podendo ser dispensado em casos determinados. Então, o juiz ainda continua com o poder de dispensar esse estágio probatório. Né? Então, teve alteração na lei que modificou que hoje é 90 dias, né? 90 dias o estágio de convivência. Com as mesmas descrições que nós já vimos. A irrevogabilidade. Conforme o artigo 48 do Estatuto da Criança e Adolescente, a adoção ela é irrevogável. E outra coisa que acontece muito, né, na adoção, é que às vezes os adotantes, né, eles demoram a ter filhos, aí resolvem adotar, né, passa por todo o processo de adoção, é concretizado através de sentença. E, posteriormente a todo esse procedimento, ele tem filhos biológicos, e isso não interfere na sentença, continua sendo a adoção irrevogável. Até porque, gente, o ser humano, ele não é um objeto, né? Não é uma mercadoria para devolver. Ah, não, agora eu não quero mais, eu vou devolver. Né? Então, realmente, esse princípio da irrevogabilidade, ele é muito importante, né? Porque não pode haver a revogabilidade da adoção. A competência para tramitar, né, esse processo de adoção, esses pedidos de adoção, no juizado da infância e juventude, né, e vai ser estabelecida de acordo com a idade do adotando. Se for menor de idade, se for até 18 anos, tramitará no juizado da infância e juventude. Se for maior de 18 anos, o Código Civil vai reger, né, então vai ser proposta na vara de família, e não na vara da infância e juventude. A sentença que concede a adoção, ela é de natureza constitutiva, porque vai criar, né, um vínculo, uma relação jurídica ali, estabelecida entre pais e filhos, né, e essa sentença, ela vai produzir seus efeitos com trânsito em julgado, onde haverá averbação no registro dessa criança, onde haverá alteração do registro dessas crianças. O reconhecimento dos pais biológicos, eu já falei que é possível, né, após, né, o filho adotado, na hipótese de desconhecer seus pais biológicos, poderá ingressar com ação de investigação de paternidade, porém não ensejará a ruptura com a filiação já adotiva, né, e caso eles queiram ter conhecimento dos pais biológicos, mesmo que os pais adotivos não contem, eles poderão ter acesso ao processo, né. A adoção por estrangeiro, né, ela continua, ela é regida, né, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, no artigo 1629, do Código Civil, deixou claro que o Estatuto da Criança e Adolescente que rege essa questão de adoção também por estrangeiro. Agora, tem alguns requisitos, né, alguns empecilhos que são característicos dessa adoção por estrangeiro. Primeiro, impossibilidade de adoção por procuração. Então, não há que se falar em adoção por procuração, você passar a procuração para alguém e alguém providenciar os trâmites para você, isso não é possível. O estágio de convivência deve ser cumprido no Brasil,
né? E o juiz, ele pode estipular, às vezes, essa questão do estágio de convivência, se for um bebê, né? Se for uma criança pequena, então o juiz, ele pode diminuir, né? Mas ele tem que ser cumprido dentro do nosso território, dentro do nosso país. Aqui, ó. Se a criança for de até 2 anos de idade, e de 30 dias, no mínimo, se tiver de 2 anos de idade. Aqui, ó. Caso o adotante seja residente ou domiciliado fora do país, de 15 dias, no mínimo, se o adotando for criança até 2 anos de idade, e 30 dias, no mínimo, se estiver mais de 2 anos de idade. Então, a lei já estabelece aqui a possibilidade ali do cumprimento aqui no Brasil. Com relação ao estágio de convivência, né, quando existe ali a criança é muito pequena, não vai ter a necessidade de ter uma adaptação, né? Então, por isso que o prazo aqui, ele é menor, né, 15 dias. E 30 dias, e mesmo assim, eu acho muito pouco, né? Porque depois essa criança vai com seus pais adotivos para o país de origem, né? Então, são só 15 dias, se for menos de 2 anos, e 30 dias, se for mais de 2 anos. Comprovação por documentos pedido pela autoridade competente do domicílio de que está habilitada a adoção conforme as leis de seu país. Então, toda documentação que vier de fora tem que ser traduzida, né, tradução juramentada, e para que seja inserida no processo de adoção. Apresentar um estudo psicossocial elaborado por agência especializada e credenciada no seu país de origem. Apresentar, no caso de determinação da autoridade judiciária ou a requerimento do Ministério Público, o texto referente à legislação de seu país, acompanhado de prova da respectiva vigência. Todos os documentos em língua estrangeira, né, deverão ser autenticados pela autoridade consular e juntados aos autos deverão ser também traduzidos por tradutor público juramentado, né, como eu já havia falado para vocês. Então, o processo de adoção, ele funciona dessa forma, né? A adoção, a gente sabe que ela é extremamente importante. Nós sabemos que, infelizmente, é muito moroso, né? Eu tenho uma cliente, né, um casal que eu acompanho, eu ajudo no processo de adoção, e realmente é moroso, né? Ainda mais quando se faz muitas exigências. No caso desse casal que eu estou assistindo, né, eles pretendem adotar uma menina, como eu falei para vocês, a preferência por meninas, e que seja menor de 2 anos de idade, né? Então, cada vez que ocorre essas exigências, né, mais restrito fica a questão da possibilidade de se encontrar ali um adotante que seja condizente com o adotado, né? Então, a gente tem que realmente, né, difundir a adoção e parar com esse estereótipo, né, de querer adotar somente crianças menores, crianças pequenas. Nós sabemos que o período de adaptação entre pais e filhos, né, quando menores, é mais fácil. Por isso, muitas vezes, a preferência é óbvio que a pessoa vai querer uma criança mais nova, né? Porque ela vai crescer de acordo com a criação que for dada para aquela criança, de acordo com o que aquela família vai trabalhar com essa criança, vai criar, né? Então a gente compreende, mas realmente o que acontece? Acontece que quanto mais exigência, menor o número de crianças, né, que vão conseguir ter um lar, né? E o que nós vimos na nossa realidade é pessoas que chegam à maioridade, né, crianças que chegam até a maioridade sem ter tido um lar, né, sem ter experimentado o que é viver cercado de amor, de carinho, de cuidado, né? Então, isso é muito sério, né? É muito sério essa questão da adoção. Alguma pergunta sobre adoção? Querem fazer alguma pergunta? Perguntas? Até, professora. Boa noite. Oi? Boa noite, né? Boa noite. Na adoção,
no caso do adotado. Quando eu transmito tudinho, o adotado vai para a nova família. Ele, quando ele vai para essa nova família, quando ele vai para essa nova família, automaticamente a outra perde o vínculo com ele? Tem. Ah, Perde o vínculo. A família biológica? isso. Perde, tem que perder. E no caso de herança, como que fica? Perde. Perde tudinho também? Perde. Só fica o direito, só fica a questão, o cuidado com os impedimentos matrimoniais, para que não haja casamento entre impedimentos matrimoniais que nós já vimos no Código Civil, né? Imagina casar com um irmão, né? Para evitar esse tipo de possibilidade. Mas rompe-se o vínculo, ele não vai herdar da família biológica e da família adotiva, não vai, tá? Entendi. Quem falou, Gil, né? Devido a essas exigências, temos um número alto de crianças e adolescentes que ficam até a maioridade em orfanatos. É verdade. Acaba que as pessoas, esse casal, inclusive esse casal que eu estou auxiliando, casal homoafetivo, né? Duas mulheres que têm intenção de adotar. E eu conversei muito com elas a respeito disso, né? Para elas ampliarem o máximo e deixar para que não seja tão restrito, né? A criança que elas procuram seja tão restrita. Eu falei essa questão de não colocar sexo, né? Não identificar, né? Não, para tanto faz. Mas elas, não, mas meu sonho é ter uma menina, nananã. Assim, ou seja, enquanto as pessoas tiverem aquela ilusão que a adoção nada mais é do que eu vou procurar alguém, uma mini Gabriela, né? Um mini Gil. Não, você está procurando uma pessoa que você vai adotar. Você não vai encontrar você ou seu companheiro ou sua companheira lá onde você está buscando. Então, por isso, às vezes, as pessoas vão com certo já com uma ideia formada na cabeça, e isso dificulta realmente a adoção. Concordo com você, Gil. Isso, infelizmente, acontece. Né? Crianças especiais, então, realmente é difícil. Ninguém se candidata para uma criança especial, uma criança que tem uma doença, né? E é muito triste isso. Você crescer sem ter um ambiente familiar para te acolher, né? Para te dar suporte. Né? Então, realmente, é um assunto que eu admiro muito quem adota, quem se dispõe a adotar, mas essa burocracia também dificulta muito. Né? Eu conheço várias pessoas que têm interesse em adotar, que já fizeram o cadastro, mas que realmente não foram chamadas ainda, nem para fazer a entrevista. Né? Professora? É complicado. Oi. Só uma pergunta aqui. Com relação a esses lares de adoção, tem alguma fiscalização? Quem que fica responsável por fiscalizar a questão das crianças? Porque a gente vê, igual eu já fiz ação solidária, a gente já foi em vários orfanatos, tem essa questão você também. Viu que o Ministério Público fiscaliza, né? O Conselho também fiscaliza. Qualquer pessoa que tem alguma desconfia que esteja acontecendo alguma coisa, pode fazer denúncia, mas existe fiscalização, sim, né, do próprio juizado da infância e juventude, né, do próprio juizado existe uma fiscalização, né, desses lares. A gente vê que tocou no tocante a questão de crianças com deficiência, a gente vê que eles são tratados de forma desiguais até no próprio orfanato. Quando tem alguma ação, tipo assim, a preferência mais é para os que não tem nenhum, digamos, até o deficiência e tal. né, gente? Até sim, porque hoje tem um trabalho muito bonito que é o apadrinhamento, que é possível você apadrinhar uma criança que está, né, disponível para adoção. Isso não facilita a adoção, né? Isso não faz com que você ultrapasse a fila e entre na frente dos outros. Mas você apadrinhar uma criança, as pessoas ainda têm preferência por crianças que não têm nenhuma doença, que são crianças, porque eles querem uma interação, né, entre a criança e o padrinho ou a madrinha. Mas é possível hoje, né, para
vocês podem cadastrar para levar crianças aos finais de ano, para passar o Natal com as famílias, né? Mas, assim, eu particularmente, eu acho até um pouco cruel, né? Tirar a criança de uma realidade, colocar em outra realidade, de depois devolver essa criança. Eu acho que o intuito é nobre, que o intuito é fazer com que famílias adotem, né? É complicado a questão do laço afetivo, né? Porque acaba criando e no final acaba ficando sozinho. Igual, por exemplo, você é Gil, né? O Gil, não é que tá falando? Correto. O Gil pode, no final do ano, ele fala assim, eu vou fazer minha inscrição, vou lá no juizado e quero pegar umas 2 crianças para passar o Natal com a minha família. Aí você vai, você busca essas crianças, você assume um compromisso, um termo, né, de responsabilidade por essas crianças, e vocês vão passar ali as festas de final de ano, do Natal, juntos. Aí você dá uma realidade para essa criança totalmente diferente, né? E depois você realmente devolve. Mas, igual eu falei, o intuito é nobre, é estimular essa vontade, né, de adoção, que a família, às vezes, que levou, queira, né? Então, isso é muito bonito. Mas, na minha concepção pessoal, eu acho que a criança fica um pouco triste, né? Ver uma realidade, às vezes, totalmente diferente da que ela vive no dia a dia. Né? Pode ser que eu esteja errada, né? Pode ser que se eu fizer, eu vou ter uma outra concepção, mas isso é uma questão pessoal minha, né? O Bruno, ele adotou 2 crianças, inclusive foi para fora do Brasil para pegar essas, né, 2 haitianas, né, ou africanas, da África, né? E deixa eu ver, adotou 2 crianças da África, segue a regra. Provavelmente, gente, as regras lá são mais flexíveis, né? Porque tem muitos artistas que preferem ir para fora adotar, até por uma questão socioeconômica, né? Por uma questão socioeconômica. Quando teve a catástrofes ambientais, o Haiti teve, né, terremoto, o que aconteceu? Logo após, houve um número muito grande de órfãos. Então, houve uma flexibilização também no que tange ao procedimento de adoção. Então, a gente tem que analisar a legislação do país. Imagina, eu não conheço a legislação da África, mas eu imagino que seja mais flexível, até pelo acesso, o número de pessoas que procuram, né? Acredito eu que seja bem mais flexível. Bom, com relação à adoção, né, esse material vou disponibilizar para vocês no AVA, né, vai cair na prova, né, vai cair na prova adoção, e agora nós iremos adentrar, porque nós vimos poder familiar, agora terminamos ali a adoção, vamos ver 2 pontos também muito importantes, que é a guarda e visita, né, o direito de convivência, que é muito importante, né? Dentro do direito civil, dentro do direito de família, no âmbito do direito de família, as ações que mais movem o Poder Judiciário são essas, né? Ações que são voltadas para questões de guarda, regulamentação de visitas, alimentos, sendo que hoje em dia não se fala mais em visitas, né? O certo é falar o quê? Direito de convivência, que é um direito, inclusive, que não é do pai e da mãe. O direito é do menor, né? O direito de visitar, entre aspas, né? Que a gente tem essa expressão ainda latente, mas a visita, a convivência, ela deve ser oportunizada para o menor, né? É o menor que vai... por isso que esse direito, ele é preservado, né? Até mesmo, muitas mães... eu atendo muitas mães que não têm noção do que é criar filho, né? Eu realmente fico abismada de ver o quanto que as pessoas são egoístas, porque a maioria delas vinculam a criança no relacionamento, né? E, infelizmente, elas não têm essa concepção que a criança também precisa do pai ou precisa da mãe, né? Eu estou atendendo uma pessoa agora que ela
não, eu não quero que o pai da minha filha fique com ele, fique com ela e com a companheira nova dele. Eu falei, mas como que você vai proibir isso? Como você vai proibir isso? Você vai, a partir do momento que o juiz estipula o direito de convivência, e a criança está com o pai dela, o que ele vai fazer com a criança é de responsabilidade dele, né? Obviamente, se tiver maus tratos, se tiver alguma coisa grave, preponderante, tudo bem. Mas se for só a convivência, como é que o Poder Judiciário vai interferir com quais pessoas o pai vai se relacionar para não porque a mãe não quer? Então, realmente, a gente vê muitos absurdos que acontecem nesse âmbito do direito de família, porque as pessoas realmente perdem a noção, sabe? A partir do momento em que há o rompimento do relacionamento, as pessoas realmente perdem a noção e acabam que confundem as coisas, acham que o filho é propriedade plena, né? E que ele não vai ceder. Não é bem assim, o direito não é da mãe, não é do pai, é do menor. O direito de convivência, né? Obviamente que é do pai também, é da mãe também, mas é voltado para o princípio do melhor interesse do menor. Não é voltado pensando no pai, pensando na mãe. Né? O juiz ele vai definir as questões de guarda para quem tiver melhor condições de criar aquela criança. E nós estamos falando aqui de condição não financeira, é condição, às vezes, disponibilidade de tempo, né? Não é só, tem muitas mães que ficam assim, mas o meu marido tem meu ex-marido ou o pai do meu filho tem melhor condição financeira do que eu tenho medo do juiz tomar a guarda, passar a guarda para ele. Eu falei, não, mas isso não é assim que funciona. Muitas vezes ele pode até ter mais condições financeiras, mas ele não tem disponibilidade de tempo, ele não tem, né, não tem afinidade com a criança. E isso tudo é levado em consideração, né, quando o juiz vai fixar a questão da guarda e a questão também da convivência. Então, gente, a gente vai entrar num tópico que chama da proteção da pessoa dos filhos, que abrange, né, a guarda, abrange visitas, abrange no chamado direito de convivência, né, e também a fixação de alimentos, que é um calo, né, no sapato de muitas pessoas, né, porque acha que muitos pais, muitas mães acham que a partir do momento em que a criança, que o pai paga a pensão ou que a mãe paga a pensão, aí sim ele tem direito de visita, direito de convivência, sendo que esse direito ele não é convencionado, ele não está vinculado à questão do pagamento de pensão. Né? O pai não tem que pagar uma pensão para ver o filho, ele tem que pagar a pensão para suprir, né, a subsistência do filho, e não simplesmente pagar para ter a possibilidade de ver o filho. Então, as pessoas, muitas mães falam, né, eu vou atender, às vezes, pessoas falam, não, ele não vê a criança não, mas também ele não está pagando pensão, tipo assim, sabe? Então, ele não precisa ver, porque ele não está pagando. Assim, são coisas que a gente ouve, que a gente fala assim, meu Jesus amado, né, a pessoa é louca, né, a pessoa está redondamente enganada de ter esses princípios, né, é lógico que precisa pagar, né, fixar a pensão para a criança, mas não é isso, não está vinculado à questão do direito de convivência, né. Então, vamos falar sobre guarda. O Código Civil, ele traz, né, a respeito da guarda, está previsto no artigo 1583, parágrafo 2º do Código Civil. E para quem que o juiz vai conceder essa guarda? Para quem revelar ter melhores condições de de exercer essa guarda, né, nos termos do artigo 1583. Então, sempre vai estar atrelado ao princípio do melhor interesse da criança. Porque está o quê? É um princípio que está fundamentado com o direito fundamental previsto na Constituição Federal, no artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal. Então, gente, é um princípio que deve ser seguido, ou seja, buscar sempre o melhor interesse da criança.
O Código Civil, ele tem guarda estabelecida, a guarda unilateral, que ocorre quando um dos genitores fica com a guarda da criança e o outro irá exercer o direito de convivência com essa criança, né? Então, a guarda unilateral, ela acontece, ela é atribuída a um só dos genitores, ou a alguém que vai substituir, né, esse genitor. E a guarda compartilhada, também prevista no Código Civil, como que é essa guarda compartilhada? A guarda compartilhada nada mais é do que a responsabilização conjunta do exercício dos direitos e deveres do pai. Então, eles vão dividir de forma simultânea os direitos inerentes ao poder familiar. Poder de decisão, poder de definir escola, poder de definir atividade extracurricular, escolar. Então, os pais, eles deverão tomar medidas e decisões em conjunto, de forma simultânea, para que haja ali a possibilidade de estabelecer essa guarda compartilhada. Que não, eles, provavelmente, os pais não viverão sob o mesmo teto, né, os pais, ou seja, nem o genitor, nem a genitora. Então, esse filho, ele vai ora ficar com o pai, ora ficar com a mãe, de acordo com a rotina da criança, daquilo que eles definirem de forma em conjunta, o que é melhor para a criança, o que é dividir essas rotinas diárias com a criança. Então, gente, a guarda compartilhada, muita gente encontra dificuldade em conceituar e assimilar a conceituação da guarda compartilhada. Por quê? Porque a guarda compartilhada não significa guarda alternada. Guarda alternada seria o quê? A criança ficar uma semana com o pai e uma semana com a mãe, 15 dias com o pai e 15 dias com a mãe. Só que essa guarda alternada, ela não é recepcionada no nosso ordenamento jurídico. Ela não é mencionada como uma guarda prevista no nosso ordenamento jurídico. E muitos psicólogos, psicopedagogos, acham que essa guarda alternada ela é prejudicial à formação da personalidade da criança, né? Por quê? Porque fica aquele filho, né? Eles gostam de mencionar o quê? Aquele filho que a gente sempre vê um filho com a mochila nas costas, que ele não tem identidade com o ambiente dele, né? Não cria vínculos, nem na casa do pai, nem na casa da mãe. Então, isso pode ser prejudicial para a formação. Isso é o que é defendido. Tanto é que essa guarda alternada não é recepcionada pelo nosso Código Civil, tá? Então, essa guarda compartilhada, gente, ela é o melhor dos mundos para a criança, né? Essa guarda compartilhada, onde o pai e a mãe irão dividir a rotina da criança, de responsabilização, poder de decisão é conjunto, né? Para a criança, isso é muito bom, porque isso gera uma convivência maior com o pai e uma convivência maior com a mãe. E esse estímulo a essa convivência é saudável e é salutar para a criança, né? Então, a guarda compartilhada, ela pode ser definida e decretada mediante consenso, ou seja, os pais, eles desejam consensualmente estabelecer a guarda compartilhada do filho, ou por determinação judicial, né, previsto no artigo 1584 do Código Civil. Caso no divórcio, ou na separação, na dissolução da união estável, não for estabelecido, pode-se propor uma ação autônoma, uma ação paralela, né, outra ação, para que haja ali a fixação da guarda compartilhada ou guarda unilateral, dependendo do caso e dependendo da rotina da criança. A guarda compartilhada, ela só é possível quando os pais, eles moram no mesmo domicílio. Porque vocês, né, devem concordar comigo que é praticamente impossível estabelecer uma guarda compartilhada onde os pais possuem endereços distintos, domicílios distintos, comarcas distintas. Por exemplo, o pai mora aqui em Anápolis e a mãe mora em Goianésia.
Tem como estabelecer uma guarda compartilhada dessa forma? Não, infelizmente não, porque não haverá possibilidade de divisão em conjunto da responsabilização da criança. Né? Então, o certo nesse caso, o mais comum, é fixar uma guarda unilateral, um dos genitores, e o outro ter direito a visitas, direito à convivência. Então, esse direito de visita, né, o pai que não tem a guarda unilateral, ele vai ter o direito de convivência. Né? Então, ele vai ter o direito de visitá-los e tê-los em sua companhia. E isso, gente, é motivo de muita briga, né? É motivo de muita briga. Por quê? Porque acaba que, com essa educação que nós temos extremamente machista, né? E onde o homem, às vezes, a mulher acha que o homem não tem capacidade para criar o filho, para cuidar do filho dela, assim como ela faz. Então, acaba que isso gera muitos problemas, né? Muitos problemas, porque muitas vezes a mãe fala, eu não quero que ele vá, né? Meu filho está pequeno ainda, ele não sabe falar, ele não vai me contar o que aconteceu com ele. Como se o pai fosse o quê? Um monstro, né? Como se o pai, às vezes, não quisesse o melhor para o filho. Né? Então, isso é resquício de uma criação, né? E uma criação machista. Uma criação onde a mulher, ela que tinha que cuidar da casa e dos filhos, e o homem era o provedor. Então, ainda é muito latente essa característica no meio familiar, né? E isso, graças a Deus, vem mudando com o tempo, né? Graças a Deus está passando por transformação, mas o que eu vejo ainda é as mulheres ainda muito temerosas em deixar seu filho na companhia do pai, porque não vai cuidar direito, porque vai conviver com a outra, porque eu não gosto da mãe dele, eu odeio minha cunhada. Então, assim, realmente, gente, não está primando pelo melhor interesse da criança, né? Não está primando pelo melhor interesse da criança. E esse direito de convivência não é só do pai e da mãe, também é extensivo aos avós, né? A criança, para formar a sua personalidade, ela também tem que conviver com os familiares. A convivência também é imprescindível, é importante, faz parte da formação da personalidade da criança, a convivência com os avós, a convivência com os tios. Então, também é estendido, né, essa convivência com os pais também e com os avós, né, que a Lei 12.398 prevê, e acrescentou o parágrafo único ao artigo 1589 para assegurar aos avós, a critério do juiz, o direito de visitar os netos. Né? Então, porque é importante, quantas avós e avós que criam seus netos, né? Aí, por exemplo, aí às vezes a mãe ou o pai, ele se casa novamente, leva esses filhos e os avós às vezes não têm acesso à criança. Então, isso é prejudicial tanto para os avós e principalmente para a criança. Né? Eu já fiz uma regulamentação de visitas de uma avó que a filha dela não permitia que ela tivesse acesso aos netos. Ela tinha 3 filhos e ela queria impedir a avó de ter acesso aos netos. E a avó criou eles desde pequeno. A partir do momento que ela teve ela se casou novamente, levou os filhos e simplesmente não quis mais que a mãe tivesse acesso, interferência, né, na criação dos netos. Então, eu já entrei com ações de regulamentação de visita dos avós, né? Outra coisa que é muito importante a gente ressaltar, que pela recorrência, é a ocorrência de alienação parental, né? A alienação parental, gente, é quando um genitor fica falando mal do outro ou dos parentes, dos avós, né, para denigrir a imagem de referência da criança com relação àquele genitor ou àquela genitora. Então, fica praticando, proferindo palavras que vão denigrir, que vão deixar ali, né,
a criança pensativa, né? E querendo formar a personalidade da criança, interferir na manifestação de carinho, de concepção do outro, né? Concepção do pai, concepção da mãe. E isso é alienação parental. Exemplos, nós temos diversos exemplos de alienação parental, né? Quando você fala mal do pai ou da mãe para o filho, quando você fala mal dos avós para o filho, né? Quando você deixa de informar o pai ou a mãe acerca de questões importantes do filho, né? Por exemplo, uma doença, né? Às vezes a criança tem uma alergia específica e isso não é mencionado. Isso já aconteceu com uma cliente minha, um cliente meu, né? Fez isso, a mãe fez isso de propósito, escondeu uma alergia de um alimento, a filha não podia tomar leite, porque ela tinha uma alergia, intolerância, né? Ou seja, não, eu vou deixar, ela vai passar mal na mão do pai, né? E ele vai ter que devolver. Isso é uma forma de alienação parental, né? Assim, aí a criança chega para a mãe fala, tá vendo? Seu pai não cuida de você direito. Eu já vi isso muito acontecer, gente. Né? Quando o pai muda de endereço, a mãe muda de endereço com o filho, não informa o outro genitor, né? Então, são várias as práticas que podem caracterizar a alienação parental, né? E o alienador, ele pode ficar, inclusive, sem o direito de convivência, né? A pessoa que pratica alienação, ela pode ficar sem o direito de convivência, ou então que essa convivência seja monitorada por uma pessoa, né? Vai visitar, mas tem que ter uma terceira pessoa para vigiar. A verdadeira palavra é essa, para vigiar né, a forma de convivência ali entre pai e filho, entre mãe e filho. Então, é muito comum as mães e os pais, querendo ou não, falarem mal, né? Confundem o relacionamento homem-mulher, um relacionamento amoroso, com o filho, com as necessidades do filho. E isso não pode, né? Você não pode denigrir a imagem, falar, seu pai não presta, sua mãe não presta, né? Sua mãe é uma prostituta, sua mãe não presta, sua mãe é uma galinha, né? Seu pai é um bêbado. Então, começar a denigrir a imagem que a criança tem do pai ou que a criança tem da mãe, né? Então, isso realmente acontece muito, né? E muito difícil de provar, né? Nesse caso, é imprescindível que a criança tenha um acompanhamento de um psicólogo para que seja detectado essa possibilidade de alienação, né? Como se dá o meio probatório de alienação? É o que eu acabei de falar, né? Mas os menores, dependendo da idade, ele pode ser ouvido, né? Eles poderão ser ouvidos, e através de testemunha, através de todos os meios de provas em direito admitidos, né? Em regra, o que é mais comum de se detectar a questão de se a criança realmente está sofrendo alienação é um laudo psicológico. A criança, você levar a criança, né, para fazer sessões de terapia, para que seja detectada a possibilidade de ocorrência de uma alienação. A alienação parental é muito difícil de comprovar, né? Muito difícil realmente de comprovar. Por quê? Porque você vai ter que produzir provas para comprovar que aquela criança está sofrendo, né, na mão desse alienador, está sofrendo esse tipo de interferência na imagem do outro. Então, todos os meios de provas, mensagem no WhatsApp, áudio, manda fazer no caso, vai no cartório, né? Ai, eu esqueci o nome agora. Faz, né, para que transcreva tudo que está descrito nas mensagens de WhatsApp ou mensagem de áudio, né? Para que junte ao processo. Tudo isso, né? O próprio comportamento da criança, e isso quem vai testar mais é um psicólogo, né? Então, pode ser vários meios de provas.
Bom, então a alienação parental, a interferência na formação psicológica da criança e adolescente, promovida, no caso, é induzida por um dos genitores, pelos avós. O avô também, a avó pode praticar alienação? Nossa, pode muito, né? Faz com que a criança comece a repudiar o genitor e comece a impedir a formação de vínculos com outro genitor ou com a avó, né? Então, gente, a lei que rege essa alienação parental, a síndrome da alienação parental, é a Lei 12.318. Ela é de 2011. 12.398. Ela é de 2011. Bom, com relação à guarda, alguma dúvida sobre a guarda? Sobre guarda? Vocês estão tão caladinhos. Estou falando sozinha. Tão ruim. Alguma dúvida? Não? Tranquilo? Bom, gente, então vamos para o outro tema, que é o tema também que é outro fight, né? Acontecem muitas brigas, muitas ações judiciais, que é o quê? A obrigação alimentar, os alimentos, né? Os alimentos, eles são fixados, né? Para o quê? Para suprir as necessidades da criança, né? Para suprir as necessidades básicas dessa criança. Então, quando existe, em regra, todo mundo faz essa pergunta, professora, quando existe a guarda compartilhada, existe também a necessidade de fixação de pensão? Sim. Por quê? Porque você vai definir, mesmo a guarda sendo compartilhada, você vai definir o que um pai vai arcar, o que o outro vai arcar. Então, também haverá a imposição ali de pensão alimentícia, né? Até porque, se o outro não pagar, né, como é que você vai cobrar? Né? Como é que você vai poder executar? Então, nesse caso, mesmo que seja fixado a guarda compartilhada, haverá a fixação de alimentos. E tem muitos pais que resolvem da seguinte forma: às vezes a gente faz um atendimento de um divórcio, por exemplo. Aí no divórcio ficou estabelecido que a guarda vai ser unilateral, vai ficar com a mãe. É o mais comum, tá, gente? Ainda é o mais comum que fique com a mãe. Mas tá mudando também, muitos pais estão ficando com a guarda unilateral dos filhos. Aí o que acontece? Aí eu falo, olha, quando existe a guarda unilateral, é comum, né, que os pais fixe um valor, quer dizer, o juiz ele vai fixar um valor para que seja possível a subsistência da criança. Aí o pai, às vezes, fala assim, não, e se a guarda for compartilhada? Eu vou ter que pagar pensão também? Vai ter que pagar pensão também. Ah, mas ele vai estar comigo, então para que vai fixar? Não, porque o juiz ele vai querer saber quem vai pagar o quê, né? Quem vai pagar a escola, quem vai, né? Isso tudo vai ter que ser dirimido e vai ter que ser fixado em valores. Em responsabilidades, qual vai ser a responsabilidade de um e do outro? Acaba que isso é alimento, né? Então, os alimentos, eles são, esses alimentos têm uma conotação muito ampla, né? Não é simplesmente comida, alimentação, mero sustento. Quando a gente fala alimentos, envolve outros valores também, por exemplo, vestuário, habitação, lazer, né, educação, profissionalização. Então, alimentos abrange tudo, todo o auxílio prestado para o filho, para que ele possa prover suas necessidades. Isso é alimentos. E sob a égide da Constituição Federal, a obrigação alimentar, ela é um princípio que ela advém da solidariedade familiar. Então, esse direito de exigir pensão não é somente dos filhos para com seus pais, mas dos pais também com relação aos seus filhos. Então, os pais também podem pedir, existe essa reciprocidade, né? Os pais também podem pedir pensão para os seus filhos, né? Não somente os filhos para os seus pais, né? Então, está previsto
solidariedade previsto no artigo 3º, inciso 1 da Constituição Federal. E os alimentos, eles podem ser tanto considerados naturais quanto civis, né? Com chamados de congruos, que é educação, instrução, assistência em geral. Então, todos esses alimentos, né, tudo esses são importantes para que a criança possa prover suas necessidades, para suprir a sua necessidade básica. E o que a gente vê é que muitos pais, né, não querem assumir essa responsabilidade, não querem que seja fixado essa responsabilidade. Vai lá e paga do jeito que der, entendeu? Toca a banda do jeito que for. Mas não é bem assim que funciona. Quando você vai divorciar ou declarar aí a solução da união estável, se tiver filhos menores, o juiz ele poderá se negar a homologar, e o Ministério Público também atuará no processo, se tiver ferindo o direito dos menores com relação a qualquer tipo de direito, cerceamento de visitas, direito de convivência, alimentos, né, com relação à questão de bens. Né? Então, poderá haver, inclusive, a negativa do Poder Judiciário em homologar um divórcio ou uma dissolução de união estável que seja consensual, se estiver ferindo os direitos do menor, direito da criança. Então, os alimentos, ele se trata de uma obrigação munus público que tem o quê? Que é matéria de ordem pública. Então, são o quê? Eu posso abrir mão dos alimentos? Se é uma questão de ordem pública, eles são o quê? Inderrogáveis, né? Eu não posso abrir mão. Vamos supor que tem muita gente que fala assim, não, eu não vou... A mãe, né, no caso. Estou dando um exemplo. Eu falo, não, eu não quero alimento, não. Não vou mexer com isso, não vou correr atrás disso, não. Mas só que ela esquece que esse direito não é dela, né? Esse direito é do filho. Às vezes ela tem condição financeira de prover todo o sustento da criança, beleza. Mas ela não pode abrir mão, né? Ela pode não exercer, não buscar, mas ela não vai falar assim, não, eu nunca vou querer pensão alimentícia para o meu filho. Ela pode abrir mão para ela, né? Se tiver ali estabelecido uma dependência, né, entre ex-marido e mulher financeira, às vezes a pessoa é doente, pode ser que o juiz também fixe alimentos nesses casos, né? Então, conforme prevê o artigo 1707, não pode haver a renúncia do direito a alimentos. Não pode haver, inclusive, compensação. Tem muito pai que fala assim, às vezes até mesmo eu já vi isso acontecer. Às vezes, na partilha de bens, vamos supor que o marido fala assim, a mulher fala assim, não, eu vou pegar a sua metade na casa. Então, vamos fazer o seguinte, não precisa pagar pensão para os filhos. Então, fica como compensação. Não, gente, né? Não é assim que funciona. Ela está fazendo compensação, ela está abrindo mão de um direito que não é dela. Isso não pode acontecer. Professora. Oi, pode falar. Vamos supor que a mãe abrindo mão do direito alimentício, né, que ela não tem esse dever. A avó materna, ela pode exigir, indo contra a vontade da mãe? Se a criança estiver precisando, né, assim, a avó está exercendo a guarda, ela está criando os meninos. A mãe mora com a avó, só que por orgulho a mãe não quer receber a pensão do pai. Não, pode sim, pode. Pode, até o Ministério Público, né? Pode sim, com certeza. Né? Então, pode haver, assim, a avó pode buscar alimentos, porque já que a mãe não está fazendo, né? Não está buscando. Porque, infelizmente, os menores eles não exercem seus direitos por si ainda. Precisam ser representados ou assistidos. Né? Então, a avó poderá representá-los ou assisti-los nessa ação, buscando a fixação de alimentos. Não, nesse caso, a mãe já é de maior, ela tem 26, só que ela... Não, tô falando que a avó vai assistir e representar os menores. Ah, sim. Não a mãe. Não a mãe. É porque a mãe está deixando de exercer um direito dos filhos, né?
Então, a avó poderá fazê-lo em seu lugar. Entendi. Entendeu? Uhum. Então, vamos lá. Os alimentos, eles podem ser fixados, eles poderão ser considerados de forma provisórios, definitivos, e nós temos ainda os provisionais. Os provisórios são os alimentos que são fixados em sede de liminar, né? A lei que rege os alimentos, ela determina a possibilidade de requerer alimentos provisórios que serão fixados enquanto tramitar o processo judicial, uma vez que essa criança não vai poder ficar sem prover a sua subsistência enquanto tramitar o processo. Então, por isso que já no momento que você entra com uma ação de alimentos, você já deve ter pedido, né, nessa petição inicial, a fixação dos alimentos provisórios, tá? Então, esses alimentos provisórios são fixados enquanto perdurar o processo que fixará de forma definitiva os alimentos. Então, os alimentos definitivos são aqueles que são fixados ao final do processo por sentença judicial, ou se o juiz houver um consenso entre as partes, estabelecer um valor, o juiz vai e homologa esses alimentos. Eles se tornam definitivos, né? Nós temos também os alimentos provisionais, que são alimentos que são definidos quando não há uma relação já pré-estabelecida, né? Então, não há uma relação de vínculo pré-estabelecido, por exemplo, entre o pai e o filho. Numa ação de investigação de paternidade, por exemplo, né? Eu posso pedir os alimentos provisionais, desde que ficar evidenciado, existe ali uma possibilidade de vínculo, né, familiar ali entre pai e filho. E nós temos alimentos também gravídicos, né? Os alimentos gravídicos, que foi fixado vamos olhar aqui, pela lei, eu esqueci o número da lei, vamos olhar aqui, deixa eu ver aqui. A lei 11.804, de 2004, nós temos ali também a possibilidade de alimentos gravídicos que vão ser concedidos para que a mãe, né, consiga ali prover as suas necessidades para que essa criança venha ao mundo. As suas necessidades com relação à questão de enxoval, até mesmo exames, né, gestacionais. Então, esses alimentos são fixados ainda, a criança está, né, em gestação, é um nascituro, é um ser concebido, porém não nascido ainda. Então, o juiz ele vai, de acordo com o seu poder de convencimento e das provas produzidas, o juiz vai fixar alimentos que se converterão em definitivos, né, após o nascimento da criança, caso o pai ou não queira, às vezes o pai quer até pagar mais, né, ou pagar menos, né, vai depender da situação do caso em concreto. Nós temos princípios, né, que norteiam a obrigação alimentar. Nós temos o princípio da reciprocidade, né, que o artigo 1696 dispõe que essa prestação de alimentos ela é recíproca entre pai e filhos, e extensiva a todos os ascendentes. Por exemplo, o meu pai, ele precisa de alimentos. Aí eu tenho 4 irmãos. Aí ele entra com ação só contra mim, né? Porque ele acha que eu devo pagar a pensão. Então, todos os outros filhos também têm essa responsabilidade. Então, eu posso chamar esses filhos para, assim, epa, galera, vem para cá, vamos compor todo mundo aqui tem as suas obrigações e tem também que arcar com essa responsabilidade, em razão desse princípio da reciprocidade. Princípio da preferência, né? Na falta de ascendente, né, cabe a obrigação aos descendentes. Ou seja, inclusive podemos estender, gente, até aos irmãos. Irmãos germanos ou unilaterais. Germanos é o quê? Bilaterais, de pai e de mãe. E unilaterais. Então, você fala para os seus irmãos aí, gente, fala para os seus irmãos, né, tomarem cuidado. Hã? Não entendi. É porque o Cristo
zoou com a minha cara aí, professora, que eu cortei assim. Não, tem nada não. Deixa eu perguntar. Em questão da pensão alimentícia, é obrigatório ser em espécie ou pode ser convertida no próprio alimento ou roupa, sendo comprovada, né? Não, em regra, mais fácil é você fixar em dinheiro, né? Mas pode ser que a pessoa queira fixar em alimentos mesmo, né? Não, eu vou levar o alimento tal para a criança. Ou pode ser fixado assim, eu vou pagar a escola é R$ 500. Então, pode também abranger obrigações também, tá? Mas é melhor não. Se houve a necessidade de se entrar com uma ação de alimentos contra um ou contra outro, contra o pai, contra a mãe, é melhor que já fique convencionado um valor em dinheiro, para que não haja briga. Porque vamos supor que a pessoa fala assim, não, eu quero pagar a escola. Aí ele não paga a escola, né? Ele não vai pagar a escola. Então, só no final do ano que ele vai ficar sabendo que o pai não está pagando a escola, que a mãe não está pagando a escola. Então, isso é mais problemático. É melhor já fixar um valor em dinheiro, inclusive é o mais comum, né, no Poder Judiciário, é fixar o valor dos alimentos em dinheiro. Só que tem muito pai que desconfia que a mãe está destinando o dinheiro de forma diversa, né? É Não isso que está eu ia dando uma falar. destinação diferente para que o filho não está sendo bem cuidado, né? Ou seja, ele tem o direito, já tem entendimento que não há possibilidade de existir prestação de contas, né, com relação à administração de pensão alimentícia. Então, resta confiar, né, e provar que essa criança, se caso não esteja se revertendo em prol da criança, você tem que provar isso, né? Falar que o menino vive mal vestido, tá magro, desnutrido, né, tá passando fome, nesse sentido. Sendo comprovada, aí o pai pode entrar com pedido de guarda? Pode entrar. A guarda, essas ações relacionadas ao direito de família, né, relacionadas à pensão, guarda, direito de convivência, elas não fazem coisa julgada, né, material. Então, ela pode ser revista a qualquer momento. Então, gente, no caso, se o pai não pode pagar a pensão, os avós vão marcar, podendo se estender até os irmãos. Entendeu? Então, é uma forma subsidiária de pagamento de pensão. Então, se o pai não está pagando, eu posso acionar o avô? Sim, preferencialmente, quem tem que pagar, quem? O pai, né? Então, eu vou tentar, de todas as formas, entrar e tentar obter essa prestação alimentar do pai ou da mãe. Caso não seja possível, eu posso ir de forma subsidiária atrás dos avós, paternos ou maternos. E também, caso não seja possível o cumprimento dessa obrigação, eu posso também estender até os irmãos, né? Os parentes colaterais em segundo grau. Só que são de forma subsidiária, ou seja, vão realmente arcar com esse pagamento desde que não haja pagamento pelo responsável, ou pelo pai ou pela mãe, tá? Ou seja, já conheço muito avô que paga pensão no lugar do pai. Tá? Isso aí já acontece muito, né? Muito mesmo. Avós que pagam pensão no lugar dos pais. Bom, princípio da complementariedade. O parente invocado, se não estiver habilitado a cumprir a obrigação totalmente, poderá chamar os outros parentes de grau imediato para concorrer no cumprimento da dívida alimentar. É o que prevê o artigo 1698, né? Então, se você se não está dando conta de pagar, né? Então, eu posso recorrer aos outros parentes conforme essa questão subsidiária que eu acabei de dizer. Princípio da transmissibilidade. Os Não alimentos... entendi, professora. Hã? Não entendi. No caso, o pai, ele não dando conta de pagar a pensão, ele pode pedir aos avós ou aos irmãos? Sim. Pode ser Sendo acionado os avós obrigado, e os ele... irmãos. Inclusive, Maria Berenice Dias entende que
que essa obrigação deveria ser estendida até o 4º grau colateral. Porque se até o 4º grau colateral pode haver herança, então poderá haver obrigações também. Poderá haver direito de herança, né, até o 4º grau, conforme o Código Civil prevê, então ela entende que a extensão também pode ser até o 4º grau colateral. Então, tios, né, primos poderão arcar. Mas o que a lei, né, o que a doutrina vem entendendo é até realmente, até os irmãos. Isso aí é o que ela defende, Maria Berenice Dias defende esse ponto, né? Eu acho que os alimentos acaba que tem que restringir aos próximos. Só se realmente esses próximos não tiver condições de arcar com o pagamento da obrigação alimentar e a criança necessitar. Né? Eu já tive um caso onde a gente pleiteou alimentos, mesmo o rapaz, ele tinha 20 anos, mas ele era incapaz, ele ficava numa cadeira de roda, e o que a mãe ganhava, né, o que a mãe ganhava não, porque a mãe não podia trabalhar, o que ele ganhava, porque ele era aposentado, ele tinha um benefício, quer dizer, não era suficiente para suprir as necessidades da criança, porque ele tomava muito medicamento, problema de coração, fisioterapeuta, vários, né, então nós entramos com uma ação de alimentos, mesmo ele sendo maior, né, para complementar, porque a mãe não estava dando conta de sustentar o filho, né, ela tinha o dinheirinho dela, às vezes ela fazia, né, alguns trabalhos manuais, mas o que ela ganhava, juntamente com a pensão, né, com o benefício que ele tinha, não era suficiente, então nós entramos. Gente, o povo... E outra coisa, viu, Gabriel? Você está falando aqui, ó. Os juízes, os magistrados, o Ministério Público, eles são muito categóricos ao afirmar isso que você está falando. Né? Eles não falam vai capinar um lote, mas eles falam, se o senhor não está tendo condições de arcar com o pagamento da pensão, trabalhando em um serviço somente, então o senhor vai ter que arrumar um outro serviço complementar, né? Obviamente não manda o cara capinar um lote, mas resumidamente manda ele se virar de outra forma, né? Ou ele ou ela. Por quê? Porque a criança precisa de subsistência, né? Precisa de prover as necessidades da criança. Então, eu já fiz muita audiência que o juiz, que no caso, às vezes as pessoas entraram com revisionais de alimentos e alegando, às vezes, que constituiu uma outra família, que vai nascer um outro filho, que não tem condições de pagar a pensão do valor estipulado. O que o juiz ele fala? Ele não fala porque ele é polido, mas eu já assisti a audiência em que o juiz, ele proferiu essas palavras. Se o senhor não tem competência para ter um filho, por que o senhor teve um segundo filho? Né? Então, eu já assisti uma audiência dessa, achei muito bom, fiquei muito feliz por dentro, a minha alegria irradiava, não podia sorrir, né? Mas a minha alegria irradiava pelos meus olhos, né? Da alegria que eu fiquei do juiz manifestar dessa forma. Professora, a pessoa que está pedindo a pensão, ela, caso o pai não tenha possibilidades ou venha a falecer, alguma coisa do tipo, que vai sobrecair sobre os avós, ela pode escolher, tipo, se vai para os irmãos ou para o avô, para não prejudicar a avó, porque a avó também pode vir a ser presa, né? Ou Não. obrigatório. Não? Não, vai ser quem tiver condições. Então, obrigatoriamente, ela não sobrecai sobre a avó. Não, teve caso, por exemplo, de uma criança que estava sendo criada pelo tio, né? Pelo tio. A mãe sumiu, o pai sumiu, os avós não tinham condições de criar a criança, o tio resolveu ficar com a guarda da criança. O que o tio fez? Os avós não tinham, os pais sumiram. Ele entrou com uma ação contra os avós. Aí o que ele entrou? Contra os dois, tanto paterno, né, quanto materno.
para que pudesse suprir as necessidades da criança, já que ele estava com a guarda e não tinha condições de prover as necessidades, entendeu? Então, qualquer um pode entrar, a gente falou até segundo grau, né? Até irmãos, no caso. Princípio da transmissibilidade. Os alimentos poderão ser cobrados do espólio, sim. Se tiver alimentos, pensão alimentícia atrasada e a pessoa falecer, aquele valor que está em atraso, ele vai ser inserido ali como dívida do falecido e essa pensão poderá ser cobrada do espólio, né? Os herdeiros vão ficar com aquilo que sobrar, né? Então, é uma dívida. Então, princípio da alternatividade. Os alimentos eles podem ser pagos em espécie, ou seja, moradia, alimentação, vestuário, ou em dinheiro, mediante pagamento de prestação pecuniária, né? Então, isso cabe ao quem vai pagar e quem vai receber, porque eu realmente já vi casos que um cliente meu, ele tinha muita insegurança e desconfiança que a mãe do filho dele não ia repassar o dinheiro para ele. Era uma pensão até boa, né? Era uma pensão ali que ficava em torno de uns R$2.000 para uma criança de 3 anos. Então, é razoável, né? Atendia realmente às necessidades da criança. Mas a mãe, gente, era totalmente, realmente sem juízo. O que ela fez? Ela tirou a criança da escola particular, passou para uma escola pública, sem a anuência do pai, para poder ficar com o dinheiro que ele pagava de alimentos, ele incluía o valor da escola, para que pudesse ali ficar com esse dinheiro, sobrasse desse dinheiro. Então, o pai realmente, ele inclusive hoje está pleiteando a guarda, né, a transferência ali, a modificação da guarda para ele, em razão dessa pessoa ser totalmente sem juízo. Como é que prejudica o filho, né? A gente sabe que com relação... Momento, gente, às vezes é porque eu não tenho como ficar olhando no chat e explicando, senão eu me perco. Então, nesse caso, gente, nesse caso aí, teve esse problema, né? Então, houve ali, vai ter que haver ali uma transferência, né, uma modificação dessa guarda. Provavelmente o juiz vai acatar em razão dessa conduta horrível dela, que foi tirar a criança de uma escola particular e passar para uma pública para sobrar mais dinheiro. Vamos lá. No caso de incapaz permanente, a pensão é vitalícia. Nesse caso, a pensão ela é uma pensão concedida pelo INSS. Até enquanto ele viver, sim, né? Agora, a pensão alimentícia que a gente foi buscar vai ser o quê? Até quando houver a necessidade. Nesse caso de incapacidade, nesse caso específico, acredito eu que vai ser até o momento que realmente, no caso, a pessoa falecer. Né? Por quê? Porque a fixação de alimentos, ela demanda um binômio. Necessidade de pagamento e possibilidade de pagamento. Necessidade de quem vai receber esses alimentos e possibilidade de quem irá pagar esses alimentos. Então, a partir do momento em que não houver a necessidade de pagamento dos alimentos, quem paga poderá entrar na justiça e pedir o quê? A exoneração do pagamento de alimentos. Entendeu? Essa questão de tempo, ela vai estender, depende da necessidade. Em regra, o pagamento de pensão alimentícia, uma pessoa que não seja incapaz, ela vai até os 18 anos, até a maioridade, podendo se estender até os 24 anos ou ao término da faculdade, ou se ele estiver ainda, se a pessoa estiver estudando ainda. Então, poderá ser extensível, né? Até os 24 anos ou até o término da faculdade, mas a pessoa, né, o alimentando, tem que estar estudando, né, tem que comprovar que que ele está ainda necessitando dos alimentos para que ele possa continuar a vida estudantil dele, entendeu? Esse é o entendimento dominante. Professora, Pois não. a inversão do pedido de pensão, no caso dos pais para os filhos, se dá a partir de qual momento que os pais podem pedir para os filhos? Entendeu? Não. Assim, no caso, os pais pedir pensão para o filho, né? Que existe, né?
existe, é a É a reciprocidade. partir de qual idade que o filho ele pode pagar a pensão para o pai, que ele pode fazer o pedido. Aí, Gabriel, quando ele ficar maior, né? Mas aí, mesmo o filho não De tendo alimentos, bem de o condições, pai pede alimentos para um filho menor. Então, primeiramente, a partir da maioridade. E segundo, tem que provar que ele tem o quê? Possibilidade de pagamento. O que adianta você pedir alimentos para uma pessoa que não tem possibilidade de pagamento? Pessoa desempregada, como é que ela vai pagar alimentos? Um menino de 18 anos, o pai pede alimentos para ele. em relação a isso, dessa idade, eu perguntei, disse assim, que tem que estar bem de situação, ou tem umas, Tá bem de situação, ele tem que ter pelo menos uma vida profissional estabelecida, né? Ou então ou ter condições de prover esses alimentos, porque os alimentos eles são estabelecidos por esse binômio, possibilidade de pagamento e a necessidade. Eu tenho que comprovar esses elementos, eu tenho que, quando eu entro com uma ação judicial pleiteando alimentos, eu tenho que demonstrar o quê? A necessidade. A necessidade eu provo como? Juntando notas fiscais, recibos de supermercado, de escola, do que o filho gastar, né? E assim também funciona se for os alimentos dos pais para com os filhos. Então, ele vai juntar o quê? Que ele precisa. E ele vai demonstrar, através de provas, que os filhos têm condições de pagar esses alimentos para ele também. Porque não adianta você pleitear alimentos de uma pessoa desempregada, uma pessoa que não tem condições, ou pessoa que não tem patrimônio, né? Muita gente, às vezes, esconde isso. Então, você tem que dar indícios ao Poder Judiciário que ele tem condições de pagar aquele valor pretendido e buscado na obrigação alimentar. Respondi sua pergunta? sim. Bom, gente, então, o binômio que é exigido para a fixação dos alimentos são binômio de necessidade e possibilidade de pagamento. Paulo Lobo e outros doutrinadores, Maria Berenice Dias, defende também um terceiro elemento, que é razoabilidade e proporcionalidade. Né? Então, ou seja, deve ser fixado de forma proporcional e de forma razoável também. Mas o que a lei determina é que deve ser fixado a partir do binômio necessidade e possibilidade de pagamento. Então, o que eu tenho que provar? Quando eu entro com uma ação de alimentos, inclusive eu tenho que juntar um demonstrativo e criar uma tabela demonstrando o que aquela pessoa custa, o que ela gasta por mês, né? Então, você tem que contabilizar isso para que a juíza possa ter uma noção da necessidade dessa criança, ou dessa pessoa, desse pai, ou dessa mãe. E, em contrapartida, você tem que, em regra, demonstrar o que? A possibilidade de pagamento. Se a pessoa tem trabalho de carteira assinada, beleza, tranquilo. Se ela tem uma capacidade contributiva, ótimo. Agora, se ela não tem uma capacidade contributiva, como que a juíza vai determinar, ou o juiz, o magistrado, vai determinar a fixação dos alimentos? Ele vai pelo mínimo, né? Em regra, ele vai fixar o quê? 30% do salário mínimo, ou um valor, 50% do salário mínimo. Então, vai depender do caso apresentado, né? Do caso apresentado. Então, isso vai depender muito. E eu conheço muita gente que fala, não, então tá bom, então já que ela quer, ou ela quer em cima do meu salário, então eu vou sair do emprego e vou trabalhar como free, né? Às vezes ele pede para o patrão dele mandar ele embora e ficar ali, né, trabalhando informalmente, para que não tenha incidência ali de pagamento de pensão, porque pode haver, inclusive, o pedido de desconto em folha, né? Você pode pedir, se a pessoa tiver carteira assinada, o desconto em folha. Eu entrei com a ação agora que o requerido, né, o pai da criança, ele é um bombeiro. E a juíza fez uma pesquisa da capacidade contributiva dele e chegou à conclusão que ele ganha mais ou menos, em média ali, né, uns R$8.000. A juíza fixou os alimentos provisórios em 2 salários mínimos. Então, vai depender muito da capacidade contributiva
da possibilidade de pagamento e da necessidade da criança. Eu provei também, obviamente, que a criança precisa de 2 salários mínimos para prover, né, as necessidades da criança. O cara tá puto. Porque, né, vai descontar na fonte, vai descontar na folha, né? A professora, mais 2 salários, né? Claro, mas é de acordo com a possibilidade e necessidade de pagamento. É bravo, hein? 2 salários mínimos. É o quê? 2.000 e vai na bolinha. 2.080. R$2.100. 2.080. Mas no caso, é só ele que vai pagar, né? No caso, aí vai ser só ele, né? Porque a guarda é da mãe, né? A guarda é da mãe. A guarda é no lateral. Bom, o Gabriel está perguntando, se a criança entrega adoção, ela perde? Sim, ela perde qualquer direito. Sucessório, alimentar, tudo. Ela desvincula completamente da família biológica. Eu digo em questão, assim, da família ter, como fala, divisão de bens, aí perde qualquer tipo de direito. Direito sucessório também ela perde. Ela tem direito sucessório da família biológica. Ela perde esse direito também. E é recíproco, né? Também a família biológica perde com relação ao filho que foi adotado. É recíproco. O pessoal fala 2 salários mínimos, que é muito para criança. Gente, quanto que é uma escola? Quanto que é... Menino come pra caramba, né? Criança come igual uma draga. Realmente não é barato. Lógico que vai depender do padrão de vida, né? Da condição financeira, óbvio. Se a criança, às vezes, estuda na escola pública, depende de várias questões. Mas... o que deve ser levado em consideração é que essa obrigação alimentar, gente, ela também é recíproca, né? Isso, obviamente, vai depender da capacidade contributiva, mas tanto o pai quanto a mãe são obrigados a prover os alimentos dos filhos. Muitas vezes, quem está com a guarda unilateral pensa que é só o outro que tem que pagar. O outro que tem que pagar, não. Existe ali também essa proporcionalidade. Então, se o pai que paga a pensão, aí eu até concordo com o que o agora quem falou foi o... Foi eu, professor. Não, o Cristiano, né? Que é muito, né? Achei Nesse que eu tinha caso, falado em questão do pai. 2 salários mínimos. Aí, professora, mas uma criança, no caso, essa criança tem 2 anos de idade. Essa criança gasta tudo isso? Aí, nesse caso específico, a juíza definiu por quê? Porque a mãe está desempregada. Então, ela não tem capacidade contributiva. Então, a juíza decidiu que realmente a criança precisa daquele, né? E o pai precisa daquele valor, mas o pai tem essa capacidade contributiva. Mas é lógico que existe a obrigação, ela é solidária, né? Os dois têm que pagar, mas de acordo com a capacidade contributiva de cada um. Se o pai ganha mais que a mãe, a capacidade dele contribuir, a possibilidade de pagamento dele é maior, e vice-versa, né? Então tem que levar em consideração isso. A sentença aí eu achei muito injusta. Em questão do... Eu achei que foi ótimo, ela era minha cliente. Aquela pergunta, professora, que eu fiz para a senhora, se pode ser invertida, que a pessoa me perguntou, né? Pode ser? Eu falei, depende do caso, igual a senhora falou que era se tivesse maus trato e tal. Agora, em questão dos pais querer, porque ver a mãe na festa, aí, não, tá usando meu dinheiro. Aí eu peguei e falei pra pessoa, né, que tá usando o seu dinheiro, mas a criança sendo tratada, tá bem tratada, tá viva, tá, né, nutrida, porque eu falei, o seu dinheiro não chega nem aos pés do que ela gasta com o filho em casa. Gente, a maioria das pessoas tem que ter a concepção que quem fica com a guarda acaba que gasta muito mais que criança. Né? O pai ou a mãe que fica com a guarda unilateral, acaba que gasta mais. Porque aquele dinheiro que vem uma vez por mês. E a criança, ela tem várias coisas que gasta no decorrer do mês. Né? É uma festa na escola que pede, é um material na escola que pede, uma doença que chega sem avisar, né? E outra coisa, além da fixação dos alimentos, o juiz, ele determina que 50% das despesas extraordinárias sejam arcadas também.
50 pelo pai e 50 pela mãe. Além da fixação dos alimentos, o juiz ele fixa isso, que não está previsto em lei, né? Não há, inclusive, fixação de valor, de percentual a ser fixado a título de pensão alimentícia. Todo mundo acha, né, que é 30% do valor dos proventos. Não é isso, vai depender da possibilidade e a necessidade. O juiz vai ter que analisar isso, ele vai analisar as provas produzidas no processo. Entenderam? Então, não é que vai ser sempre 30% do salário mínimo, certo? Vai ser de acordo com a possibilidade e a possibilidade e a capacidade contributiva, a possibilidade de pagamento, a necessidade de quem vai receber esses alimentos e a possibilidade de quem vai pagar esses alimentos. Né? Então, deve-se haver existe esse equilíbrio, é um equilíbrio, está tentando estabelecer um equilíbrio daquilo que a criança precisa com aquilo que o pai ou a mãe pode pagar, né? Possibilidade de pagamento, o próprio nome já diz, é possível, ele tem condições de pagar isso? Isso vai comprometer a subsistência dele, né? Mas a gente sabe que o juiz ele sempre vai olhar para o quê? Para o princípio do melhor interesse da criança. Sempre. Né? A criança, gente, 30% do salário mínimo é o quê? Hoje. Né? Vamos, R$1.000, né? O salário mínimo. R$300, gente. R$300. Então, a porcentagem tem... Vamos supor que a mãe, né, não conseguiu provar, a juíza também não conseguiu provar que esse pai ganha mais dinheiro. Ele não tem carteira assinada, mas ele é um profissional, mas ele ganha R$5.000, mas não teve como provar isso. O juiz vai fixar pelo baixo, pelo salário mínimo. Mas é bravo, não dá para comer, não. Hã? Não dá para comer, não. Nem para o moço, se você for falar, não, isso é para criança, mas mesmo assim, não dá. Se precisar tomar um antibiótico, um remédio no decorrer desse mês, vai dar problema. Professora, então, em questão a porcentagem, não tem não tem fixação. Você pode procurar o Código Civil de cabo a rabo. Não haverá fixação. Então, é o juiz que estipula. É de acordo com a possibilidade e necessidade. Então, eu tenho que provar. Por isso que eu tenho que juntar documentos da criança. Eu peço para as mães, nota fiscal o recibo do supermercado, nota fiscal, paga aluguel, traz o contrato de aluguel, traz o que você paga de água e energia. Aí a gente vai fazer o quê? Uma média. Quantas pessoas tem na casa? A criança também tem que ser contabilizada. Então, quanto que essa criança, em média, ela sai, ela gasta, ela precisa para sobreviver? É mais ou menos isso que a gente tem que fazer. Se você não junta esses documentos, como é que a juíza vai saber quanto que essa criança gasta? Mas tem muita gente que forja documentos. O juiz ele vai outros elementos probatórios. Se ele estiver desconfiado, ele vai pedir mais provas, né? Professora, deixa eu tirar a dúvida aqui, senhora, posso? Pode. Temos sim, no caso do pai, vamos colocar o pai, né, que é mais comum, né? Paga pensão. Não, é sério, todo mundo sabe que o pai é mais que paga pensão. É verdade, infelizmente. Seguinte, o pai paga pensão, vamos supor, paga, em base do salário mínimo, paga R$300. Nesse caso aí, tipo, cai uma obrigação dele ajudar no supermercado, em farmácia, nesse trem? As despesas extraordinárias. O que abrange as despesas extraordinárias? Esse valor é os alimentos dos básicos. E as despesas extraordinárias? São todas aquelas despesas não previstas e não cobertas pelo SUS, né? Por exemplo, vai no médico, não conseguiu atendimento pelo SUS, não é urgente, teve que pagar um médico particular, isso é despesa extraordinária. Teve que comprar um medicamento, né, para um tratamento específico de uma doença, isso é despesa extraordinária. Entendeu? No caso é dividido, né? Isso é 50% para um, 50% para outro. Entendi. Entendeu? Isso aí Agora, para todos, né? Tipo, para todos, independente do valor da pensão, né? Independente do valor da pensão.
Se o material escolar fica R$ 1.000, 500 para um, 500 para outro. Por isso que eu falo, as pessoas têm que levar em consideração as mulheres, que a gente, já que você está falando que a maioria é homem, eu vou falar que a maioria é mulher, eu falo, não é só ele que tem que pagar a pensão. É difícil, às vezes, você falar isso para um cliente, para uma cliente sua, né? Fala, olha, minha filha, a coisa não funciona dessa forma, não. Você também tem que pôr a mão no bolso, né? Porque muitas vezes elas acham que, pelo fato de estar com a guarda, pelo fato de estar cuidando durante a semana, ou, né, se for estabelecido essa convivência, essas visitas de forma quinzenal, que eu acho prejudicial para a criança, então ela acha que então ela não tem que pagar nada, né? Isso não é, isso é dividido. Essa obrigação ela deve ser compartilhada, ela é uma obrigação solidária. Mas essa obrigação, professora, ela tem que ser feita em pedido ou pode ser comprovada, guardar um comprovante e depois pedir com o valor da pensão? Não, tudo que ele comprar que for extraordinário, ele tem que guardar uma nota fiscal, um recibo, e ele pode juntar no processo para que possa receber, se o indivíduo não pagar de forma, né, se ele quiser pagar por vontade própria. Ele vai poder executar, inclusive, essas despesas extraordinárias que não foram pagas. Entendeu? Bom, gente, vamos lá. Com relação à exoneração de pagamento de pensão, o que é isso? É o momento, né, da extinção dessa obrigação alimentar. Quando acontece? Como eu falei para vocês, em regra, acontece quando a pessoa atinge a maioridade. Ou, caso ela esteja ainda estudando e necessitando dos alimentos. Então, atingiu a maioridade, para de pagar de forma automática? Não. Então, muitos pais que pensam dessa forma, acabam que tem uma ação de execução contra ele. Por quê? Porque para que você se exonere da obrigação de pagar a pensão, é necessário entrar com uma ação chamada exoneração de pagamento de pensão. Porque o pai tem que falar o seguinte, o pai, né, vamos supor que é o pai que paga a pensão. Ele não precisa mais dos meus, do valor, né? Ele não precisa mais desse valor para sobreviver. Ele pode se prover sozinho. Então, aí sim, o juiz vai exonerar a obrigação de pagar os alimentos, certo? Do contrário, se ele não entra com a ação, vai continuar a obrigatoriedade. Até o momento que a criança, né, a pessoa esteja aí estudando. Deixa eu ver aqui a pergunta, qual que é? Em questão da pensão de... Pode ser dividido esses valores? Sim, né? Gente, a responsabilidade, ela é igual, né? Ela é do pai e da mãe, né? Então, deve ser partilhado, deve ser dividido, né? Mas o pai tem a obrigação de pagar a pensão ali para prover uma necessidade até mesmo de sobrevivência daquele feto, né? Para que ele venha nascer de forma saudável, de forma concluir assim a gestação, né? Então deve-se também, se a mulher tiver condições financeiras, o que a gente vê muitas vezes que acontece muito com os jovens, né? Que às vezes nem o pai nem a mãe tem condições de arcar com nada, e então acaba que os avós que assumem essa responsabilidade, mas também tem que ser dividido, a obrigação ela deve ser dividida, né? E existe hoje a possibilidade de pagamento de pensão, de fixação de alimentos para o cônjuge, né? Nós sabemos que hoje o homem pode pleitear alimentos em desfavor da mulher. E vice-versa, continua havendo essa possibilidade, mas o juiz vai analisar a questão da necessidade. Essa mulher ou esse homem, ele não pode trabalhar? Ele tem alguma deficiência ou ela tem alguma deficiência? Ela tem alguma doença que a impede de trabalhar? Porque se não for por esses motivos preponderantes, não haverá fixação de alimentos entre
cônjuges, mas hoje em dia quase não se vê mais a fixação de alimentos entre os cônjuges, né? Também é devido caso, eu mesmo essa semana passada eu tive uma sentença procedente de um senhor que pagava pensão para a mulher até hoje. E a mulher trabalhava, construiu uma casa, né, tinha condições financeiras. Aí eu entrei com pedido de exoneração de pagamento de pensão. Pensa o tanto que ela me odeia, né? Porque ele agora não vai ter mais obrigatoriedade de pagar pensão para ela. Né? Então, entrei com esse pedido, por quê? Porque ela realmente não precisava mais da pensão. Hoje, o que é fixado? É fixado, gente, os alimentos transitórios. Transitórios, o juiz ele pode até fixar alimentos entre os cônjuges, mas de forma transitória. Ou seja, enquanto aquela pessoa, às vezes, não se estabelece no mercado, né? Não consegue um emprego, ou não termina um curso, que ela está esperando terminar para se recolocar no mercado de trabalho. Então, o juiz, às vezes, ele vai fixar durante um tempo específico, né? Transitórios, até que passe esse período. Porém, de forma definitiva, os juízes dificilmente irão fixar, uma vez que vai ter que demonstrar a necessidade, que a pessoa não pode trabalhar, que a pessoa tem uma incapacidade e que ela não pode se prover sozinha. Em regra, o juiz fixa esses alimentos transitórios. Enquanto tiver pendente, enquanto ela não arrumar emprego, igual teve um caso que eu fiz, o divórcio consensual de um casal, que ele falou assim, não, eu vou pagar pensão para você até você concluir o seu mestrado. Então, ou seja, até é um alimento transitório. Vou pagar a pensão para você até você arrumar um emprego. 2 anos, é o prazo que eu vou pagar até você arrumar um emprego. Então, ela tem que batalhar ali, né, para arrumar um emprego. Aí ele vai ter que entrar depois com pedido de exoneração de pagamento de pensão. Né? No mais, é isso, gente. É um assunto muito bom, né, que tem muitos exemplos, que acaba que todo mundo pergunta para vocês, né, a gente sabe que existe, todo mundo que descobre que vocês fazem direito, acaba que, né, fica perguntando, fazendo consulta, né, então eu sei o tanto que é recorrente essas perguntas acerca de alimentos, de guarda, né, do que a gente viu hoje nessa aula. Então, o que vai cair na prova? Né? Vai cair relações de parentesco, filiação, vai cair poder familiar, adoção, alimentos e guarda. Então, vai cair esses tópicos. Aí eu vou colocar também para vocês no Lava o material de hoje e a aula de hoje depois eu vou editar, né? Então, provavelmente, até segunda-feira, não, até amanhã eu consigo colocar essa aula para vocês disponível no Lava. Porque eu tenho que mexer no vídeo, tenho que dar uma melhoradinha no vídeo. Alguma dúvida, gente? Querem perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade. A professora Ayara perguntou se comprovado que ele não é o pai, pode ingressar alguma ação. Eu falei que sim, né? Porque eu já ouvi falar. Só que cabe danos? Não, nesse caso, cadê? A Yara que perguntou? Foi. Se ele ingressar com a ação, existe um princípio, princípio da irrepetibilidade do pagamento de pensão alimentícia. Nesse caso, não haverá possibilidade da devolução de um dinheiro que foi destinado para o suposto filho. O que vai haver é a possibilidade dele ingressar em juízo caso detectado má-fé da mãe, entendeu? Má-fé da mãe. Mas existe esse princípio da irrepetibilidade do pagamento de pensão, ou seja, não há possibilidade do pai reclamar isso de volta, uma vez que, nesse caso dos alimentos gravídicos, o que está pesando é a vida de uma criança ou a questão financeira do pai? O que é mais importante para o direito? Né? Então, nesse caso, caberia a reparação de dano caso houvesse a comprovação da má-fé por parte da mãe. Por exemplo, se a pessoa mente, né, que ele é o pai e na realidade ele não é, ele paga pensão, ele compra o enxoval, ele faz tudo e na realidade ele não é.
Então, se houver qualquer tipo de má-fé, se tiver como comprovar a má-fé, há a possibilidade de você ingressar com ação contra a mãe, não contra o filho para rever o valor que foi pago. Entendeu? Então, não sendo comprovado, não. Bem complicada mesmo. Tem que comprovar na fé. Isso é a jurisprudência dominante. É o que vem sendo entendido. Não sendo comprovado, então, fica elas por elas. Perdeu, Playboy. Tá fácil, né? Agora eu vou em defesa dos homens. Não, mas pode ser, né? Não, mas Naquele momento, o que se discute a vida, né, de uma criança e a questão financeira. O que é mais importante? o direito à vida, né? Para os casais, a financeira. Isso aí, por isso que o direito ele é lindo. Ele depende do caso apresentado. A lei ela é igual para todos, mas cada caso que a gente apresenta ao Poder Judiciário tem sua peculiaridade. E isso que é interessante, que é o legal do direito. Né? Essa possibilidade de você usar uma lei que é cabível para todos, para casos específicos, né? Casos diferenciados, porque nenhum caso é igual ao outro, sempre tem uma característica diferente, né? Então, gente, no mais, eu vou deixar o material para vocês disponíveis, e já tem lá, já está bem organizadinho o AVA, se vocês olharem, e eu vou colocar também os tópicos da prova para vocês lá no fórum, tá? E a gente se vê na semana que vem, né? Semana que vem eu acho que não parece que só pode postar material, não pode ter aula síncrona, que é o momento que vocês estão fazendo prova, né? Então, Isso. vocês têm para fazer prova do dia 18 ao dia 24, 24. tá? Aí a gente vai se falando, qualquer coisa eu mando uma mensagem pro representante, pro Gabriel, tá bom? Ok, muito obrigado. Obrigada, que bom que vocês ficaram, né? Foi ótima a participação de vocês, adoro quando a aula é assim, né? Então, eu acho que a gente tem que aproveitar esses momentos, né? Já que a gente não está podendo se ver pessoalmente, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, que eu puder ajudar, eu estou sempre disponível, é só pegar meu contato com o Gabriel, que eu estou disponível, tá bom? Ok. Fiquem com Deus, até semana que vem, bom final de semana, né? Fiquem em casa, usem máscara, tá? E fiquem com Deus. Sora, não fala de pegar contato, não, é fórum. Hã? Porque senão todo mundo me chama em privado e pede contato do professor, que a direção não permite, é no fórum de comunicação. Pode tirar dúvida lá no fórum, mas se for uma questão, às vezes, profissional, né? Profissional é outro caso. Pode solicitar meu serviço ali pelo WhatsApp, tá bom? Era bom a gente ter um grupo do direito de família, porque aí pronto, né? E colocar só o representante e eu para manifestar para recado, para não ficar sob nas costas do Gabriel, coitado. Coitado, Gabriel, de boa o dia todo aí, ó. Só dorme para administrar o grupo, entendeu? Porque aí fica mais fácil a comunicação. Em todas as turmas eu fiz isso e foi muito bom. Concordo, só vocês querem me colocar, vocês não me querem. Colocar o Cris representante, ele tá falando que é de boa, para ele ver tanto que é de boa. Nunca na minha vida eu faço uma cagada dessa. Muito obrigado. Então, tá bom, gente, um abraço com Deus. Tchau, Até mais, tchau. Vitor. Tchau. Agora como é que sai aqui nesse